Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar o texto que me veio à mente, ao coração, para esta noite. Uma palavra conhecida, já muito pregada, mas foi que me brilhou assim, né? Na mente e no coração. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3. Versículos do 7 ao 13, que é a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo número 3, versículo 7, está assim escrito: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor nos abra a porta da palavra esta noite. Meus amados irmãos, esta é uma palavra bastante conhecida, visto que já, por diversas vezes, já estudamos em escolas dominicais, nas nossas EBDs, sobre as igrejas da Ásia. O texto que eu fiz, a leitura está sendo endereçada à sexta igreja da Ásia Menor, a igreja que situava-se na cidade de Filadélfia, uma das cidades que estavam geograficamente localizadas estas igrejas. E, meus amados irmãos, eu gosto muito de ler o Apocalipse, não partindo de especulações e pressuposições. Eu gosto de ler o Apocalipse como eu leio qualquer outra carta do apóstolo Paulo, qualquer outro escrito da Bíblia, tirando lições para a minha vida hoje. Porque, apesar do nome, Apocalipse já quer dizer revelação, desnudar, tirar o véu. As pessoas é quem fazem os seus mistérios. Mas, na verdade, Deus revelou-nos o desfecho da história. Apocalipse nos mostra que Deus é quem governa toda a história, desde o seu início e até a consumação dessa história. Visto que, para nós, que entendemos esse Deus que governa todas as coisas, a história ela não é encíclica, ela não dá voltas, ela é linear. Então, nós estamos caminhando para a sua consumação. Então, esse Deus que governa a história, um dia
chama João, o apóstolo, que estava isolado na ilha de Patmos, por volta do ano 94, 95, 96, devido à perseguição ferrenha dos imperadores e o que governava na época Domiciano. Então a igreja estava debaixo de constante perseguição. Então Deus se utiliza de João, que estava ali preso e isolado por causa do testemunho da palavra, como nos é apresentado no primeiro capítulo, e resolve revelar para João, para que ele escreva, não só para a igreja da época que estava sofrendo, mas que esse testemunho fosse manifesto a toda a igreja no percurso da história. E João recebe estas revelações e escreve coisas que aconteceram, coisas que estavam para acontecer nos seus dias e coisas futuras que estão acontecendo e que nós também cremos que acontecerão em períodos mais adiante. Mas eu não quero me deter nisso. O que eu quero é chamar a nossa atenção hoje, que estamos começando o raiar de um novo ano, onde nós olhamos para trás e vemos que quantas coisas se perderam, quantas coisas foram deixadas de lado, quantos já não estão mais conosco, quantos que tentaram ou pensaram que a igreja seria de fato acabada e destruída. Mas quando nós lemos o Apocalipse, nós encontramos um Senhor que está sentado e que Ele governa a história, não só da igreja, mas de toda a humanidade. A igreja, ela caminha a passos firmes, militante e triunfante, porque a igreja foi edificada sobre Jesus Cristo, que é a pedra de sustentação desta igreja. Então esta é a mensagem do Apocalipse. É Deus dizendo que anda no meio das 7 igrejas e que conhece, e que conhece todos os seus anjos, e não só os anjos, mas os que fazem parte dessa igreja. E esta igreja de Filadélfia, em especial, ela não recebe nenhuma exortação como as demais. Ela recebe os seus elogios, e um dos elogios é que eles guardaram a palavra da perseverança, a palavra da paciência, a palavra que lhes foi confiada pelo testemunho dos apóstolos e pelos apóstolos pregada. Então esta igreja sustentou o testemunho da palavra e Deus disse: por causa dessa fidelidade, eu também guardarei vocês da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo mundo. Então nós vamos encontrar aqui, irmãos, uma palavra de consolo para a igreja de Filadélfia e que se estende para nós também hoje. Filadélfia quer dizer amor fraternal devido o seu irmão, ou devido a Átalo, que construiu esta cidade, e havia uma irmandade muito grande com o seu irmão, por isso amor de família, amor fraternal, por isso quer dizer Filadélfia. Mas eu não quero me deter nas especificações, nós temos Bíblias e estudos das mais diversas, aí você pode pesquisar, mas eu quero de fato aproveitar esse tempo que eu tenho para tentar aplicar para nós hoje o que é que fala o dono da igreja para a igreja hoje. Que mensagem é essa que João escreve para aquele apóstolo, ou aquele anjo que pastoreava aquela igreja, e que ela também serve para nós hoje, no século 21. Então este é o grande prazer de eu ler o livro do Apocalipse, não tentando procurar o que vai acontecer, mas o que é que o Apocalipse me fala hoje? Ele me fala hoje que se eu for fiel até a morte, eu terei a coroa da vida, e que se eu perseverar até o fim, eu serei salvo, e se eu guardar a palavra do testemunho, Deus também me recompensará. É o que Apocalipse nos diz hoje. O primeiro ponto dessa mensagem está aí nos versos 7 e 8. Primeiro, João chama a atenção e ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve
Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, primeiro, nós devemos considerar quem é que fala. Quem é este que está dizendo: eu sei as tuas obras? Então João manda esta carta e nos adverte quem é este que fala. E João diz: ele é santo. É a primeira característica deste que é o dono da igreja. Ele é santo, e se ele é santo, ele é diferente das divindades dos Césares, ele é diferente das divindades que os imperadores adoravam, ele é diferente porque ele está assentado e governa a história, ele é separado. E que João depois tem uma visão que é convidado a subir a mais um andar no capítulo 4, e quando ele vê e que olha, vê alguém assentado sobre o trono, e que ele vê seres viventes, ele vê anciãos e um assentado, mas em vez disso, ele vê que os anciãos tiram as suas coroas, e há um cântico que é cantado continuamente dizendo: digno és, Cordeiro, de abrir o livro, desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste gente de toda raça, tribo, povos e nação, e o constituíste para Deus e para Cristo. Então essa é a diferença, é que o fundador da igreja, que o dono da igreja é santo, e se ele é santo, ele merece ser adorado como santo. Então, primeiro a gente considera aquele que fala, e se ele fala, ele tem autoridade para falar e para dizer: eu sei as tuas obras. Então a igreja, irmãos, Deus não perdeu o controle da história. O futuro da igreja, Deus já está lá aguardando a igreja. Sabe por que nós não devemos temer? A igreja não vive de fake news, a igreja não vive de sensacionalismo, a igreja não vive de teorias conspiratórias, não. A igreja vive da revelação da Bíblia Sagrada. A igreja sabe que o dono dela já está lá no futuro, aguardando ela, ou aguardando-a. Então, João diz: este é santo, mas além de santo, João diz também que ele é verdadeiro, e verdadeiro aqui tem o símbolo, tem o significado de que ele é autêntico, ele não é cópia, ele não é xerox, ele é original, ele é aquele que é a verdade, e não a verdade fora dele, ele é verdadeiro. Então é isto que nos faz estar agora em 2021, dizendo: o dono da igreja é verdadeiro. E as suas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele diz: João, sobe para cá. Ou ele revela-se a João e diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. E no final ele vai dizer: olha, tudo já está cumprido, tudo caminha para o seu cumprimento, porque aquele que fala é fiel para cumprir. Então a igreja caminha sobre a verdade e caminha na verdade, porque o fundador dela é verdadeiro. E ele diz também: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E fechar aqui, ou chave aqui, é sinal de autoridade. As cidades da época tinham os seus portões, tinham as suas fechaduras, e alguém que tinha a autoridade de abrir os portões era aquele que tinha as chaves. Então, João diz que este tem a chave. Ele tem a autoridade para colocar para dentro, ele tem a autoridade para fechar a porta e ela vai se fechar, e ele tem a autoridade também para dizer para você ficar de fora. Espero que não seja o nosso caso aqui. Mas chave fala de autoridade. Então, a autoridade da igreja está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui morto, João, e hoje estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Cristo governa a igreja, a chave do governo davídico está sobre as suas mãos, ou de posse das suas mãos. Então, 2022, a igreja caminhará do jeito que sempre caminhou em todo o percurso da história.
A igreja caminhará militante e triunfante, porque o que tem a chave está na frente da igreja, nos aguardando e dizendo: sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que fecho e sou eu que abro, e sou eu o verdadeiro e legítimo rei da linhagem de Davi, que governará não só Israel, mas a igreja que eu comprei com meu sangue. Então, meus amados irmãos, então ele tem autoridade para abrir e para fechar. Algumas referências aqui nós não vamos ler, mas eu quero chamar a nossa atenção que a igreja do Senhor, ela é conhecida do seu dono. Então João escreve esta carta e ela é endereçada à igreja de Filadélfia. Imagine, perseguição, os imperadores matando cristãos. Quem sabe um pouco da história conhece. De repente você recebe uma carta alentadora dessa. Aí a gente diz: vamos ser fiel, porque pode se fechar aqui, mas se abre uma porta lá no céu, e a gente entra e ouviremos o bendito do meu Pai. Então João apresenta este que tem autoridade para abrir e para fechar, mas também João fala que ele é o descendente legítimo de Davi, a quem os judeus ainda o aguardam. Por isso que Mateus, escrevendo a sua genealogia, e ele escreve para os judeus, ele começa apresentando Jesus na sua linhagem real, dizendo que ele é da casa de Davi. Hoje ele está assentado e reinando já em nossos corações, mas um dia esse reino será entregue a ele, e ele reinará com a sua igreja para todos sempre. E a igreja e os judeus reconhecerão que de fato ele é o Messias, que ele disse lá em Mateus: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que te apedreja os que te são enviados. Como eu quis ajuntar você, Jerusalém, debaixo das minhas asas, mas você não quis. Mas você, um dia, Jerusalém, vai dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hás de reconhecer que eu sou aquele que vim e hei de reinar, ainda que não seja hoje, mas reinarei, porque ele é rei sobre toda a terra. Mas enquanto ele não reina, mas ele governa os nossos corações. Enquanto ele não se assenta sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel, este rei já reina em nossos corações, e nós dizemos: és bem-vindo, Jesus, reina sobre as nossas vidas. A palavra porta, no Novo Testamento aqui, ela traz o significado de oportunidade. Por isso que ele está dizendo: há perseguição, mas eu vou colocar uma porta aberta. O mundo pode fechar todas as portas, Deus sempre terá uma porta. A perseguição tentou fechar as portas para a igreja, mas pelo contrário, já disse Tertuliano, não me lembro agora qual dos pais da igreja: o sangue dos mártires são semente. Fecharam-se as portas. César nunca ouviu o evangelho, mas Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, disse: os da casa de César vos saúda. O evangelho entrou dentro da casa do imperador, sem Paulo nunca ter ido lá, porque este evangelho que confirma ele é o Senhor Jesus Cristo. É a porta que Deus abre e ninguém fecha. Sem menos a gente saber, Deus tem as suas sementes espalhadas por aí. Por isso ele diz: eu tenho a chave, sou eu que fecho e sou eu que abro. E porta que fala de oportunidade. Então Deus estava dizendo para a igreja de Filadélfia: aguarde uma nova oportunidade. Mesmo diante dessas perseguições, aguarde. Depois ele vai dizer no versículo 8: eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Interessante, irmãos, que essa igreja se apresenta a João, o anjo, ou o Senhor que escreve, desculpa, reconheceu que a igreja tinha pouca força. A questão não é ter muita força ou pouca força. A questão é saber em quem nós cremos. A igreja de Filadélfia, ele disse: vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. Quem coloca fé na pessoa certa, no Cristo certo, no verdadeiro, não importa se muito, o importante é o objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo.
Então a igreja de Filadélfia sabia que ele é quem abria e quem fechava. Mesmo tendo pouca força, não negaram-lhe o nome, mas guardaram a palavra da paciência. Nós não estamos aqui para competição de forças, meus amados irmãos. Nós não estamos aqui para medir força com A ou com B. Nós estamos aqui, não, nós estamos aguardados. Nós estamos agarrados à palavra da perseverança. Nós estamos aqui para dizer, nós sabemos em quem nós cremos e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. A força que eu não tenho, Ele tem. A coragem que eu não tenho, Ele tem. Aquilo que eu não tenho, Ele não tem. A porta que está fechada, Ele sabe onde vai abrir. O escape que eu preciso, Ele sabe onde vai abrir, porque Ele sabe onde está a porta que a igreja precisa. Essa igreja Filadélfia, que crê que aquele que está assentado sobre o trono governa a igreja e a história. Paro por aqui esta noite. Que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações. Estamos começando 2022. Que seja um ano de oportunidades, que seja um ano de porta aberta, ainda que venha a perseguição, ainda que venha o momento da provação e da tribulação, que poderíamos falar, mas este nos guarda. Que o Senhor nos abençoe.